E esse episódio tá imperdível. Esse episódio você vai ter aí vários insights, viu? Para você que sonha em crescer, sonha em começar do zero, gente, e crescer profissionalmente. É filho da terra. A gente vem aí com um episódio de alguém que acreditou e muito desde cedo no empreendedorismo. Histórias que a gente ama contar aqui no Pod Rondônia. É com ele, Gemerson Katz. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado porque a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Rondônia. E hoje estamos recebendo nos estúdios aqui em Cacoal, Gemerson Katz, um dos empresários aqui da nossa região, e ele vem contar uma história aí, gente, incrível, de superação, histórias de quem começou cedo e daquele jeitinho que a gente gosta aqui no Pod Rondônia. Gemerson, seja muito bem-vindo aqui no Pod Rondônia, e eu já espero não ter errado teu nome. Não, falou muito bem. Boa tarde a todos também que estão nos escutando nesse momento aqui no Pod Rondônia, e também obrigado pelo convite. Imagina, né? A gente aqui realmente agradece, né? Receber, igual eu estava comentando aqui com você, é um episódio, né? É um podcast onde a gente fala muito sobre empreendedorismo. E você começou isso cedo, né? Que história é essa de você já ter começado a empreender aí, o quê? Aos 14 anos, foi isso? Então, assim, na verdade, hoje em dia, eu acredito que empreender faz parte de qualquer meio que a gente conviva, seja no meio familiar, no meio sentimental, empresarial. Acho que tudo tem um pouquinho do empreendedorismo, sabe? De como administrar e como levar. Mas eu comecei ali ainda não tive envolvimento ali com ganhar dinheiro, criando, mas sim trabalhando para uma empresa aos 14 anos de idade, como empacotador de cesta básica. Olha isso! Mas a gente sempre costuma dizer que o trabalhar para o outro, né, é a gente empreender no CNPJ de alguém, né? Porque se a gente olha dessa forma, né, a gente está sempre empreendendo, né? Porque trabalhar hoje, se a gente for com esse intuito, né, a gente sabe que é uma forma também de empreender. E quando você olha, Gemerson, para essa criança, literalmente aos 15 anos de idade, assim, o que você vê, que lição que você olha hoje, né? Hoje você está muito jovem ainda, né? Mas aos 31, olhando para aquele garoto ali de 15 anos começando, qual a lição realmente que você traz? Então, assim, realmente, em qualquer lugar, muito, igual eu falei, é uma área de se empreender, né? Trabalhando também, não para a nossa empresa, mas para uma empresa de um terceiro, não deixa de ser uma forma de desenvolver. Eu mesmo levei anos desenvolvendo dentro da empresa de outros, para depois conseguir ter as minhas. Sim. Então, assim, aos 15 anos de idade,
o que eu tenho de aprendizado lá? Tem muito a ver com também a força de vontade, né, desde muito cedo, e também com a criação ali do meu pai e da minha mãe. Não foi um período que era de ouro, tinha muitas dificuldades, mas eu acredito que a forma com que foi conduzida a minha educação e a minha liberdade em relação a poder ir e vir aos 15 anos de idade, mas claro, com cuidado, né, com respeito aos meus pais, isso me ajudou muito no meu desenvolvimento. Né? Hoje mesmo Sim. eu ando para todo lado, a gente está levando empresa para várias cidades de Rondônia, e tudo tem muito a ver também com a minha infância, que eu, aos 14 anos de idade, eu pegava um ônibus e atravessava Goiânia, por exemplo, para poder trabalhar. Eu pegava uma bicicleta em Ji-Paraná e atravessava a cidade para poder estudar aos 11 anos de idade. Então, assim, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento ali do garoto que aos 14, 15 anos começou a trabalhar, a empreender. Mas assim, você é filho da terra, né? Você é rondoniense? Isso mesmo, eu nasci em Ji-Paraná, em 1995. Então, assim, minha mãe é ji-paranaense também. E Olha, o meu que pai, ele legal. é do sul, do Paraná. Mas é isso, eu sou filho da terra. Mas que legal ouvir você falando isso, porque às vezes a gente fala muito com pessoas que é de fora, né? Porque Rondônia é um estado muito jovem, né? Para quem está acompanhando a gente aí fora, né? Rondônia é um estado muito jovem. Me surpreende muitas vezes quando a gente fala, né, que Rondônia tem o quê? 44 anos, não é? Bem De novinho. emancipação, né? Então é muito jovem. E é legal ouvir isso, você falar, não, minha mãe é de Paraná, eu sou de Paraná, porque sempre a gente conversa com alguém aqui, pelo menos eu, né? As pessoas que eu já recebi aqui, normalmente assim, eu venho do Paraná, de Minas, alguma coisa assim, né? Então é muito legal encontrar já uma geração da terra, muito bom. Não, de fato, assim, a gente tem muito disso lá em Rondônia, porque ela foi colonizada ali por uma galera que veio do sul, veio do nordeste, Sim. que contribuiu muito para o desenvolvimento do estado. Meu pai, inclusive, veio do sul e contribuiu também para ouvir a minha criação, inclusive. Mas hoje já temos uma geração que vem sendo criada aqui dentro do próprio estado, que não deixa de ser filhos também de quem veio do Paraná, de Minas, etc., que já vem contribuindo para o desenvolvimento do estado e para o crescimento, né, que está dando a continuidade que os pais fizeram e etc. Sim. Então, aí você começou a trabalhar muito jovem, como você falou, e foi o quê? Aos 19 anos que realmente você resolveu montar algo para você, foi isso? Aí que começa a trajetória? De empreender, sim. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos como empacotador de cesta básica, ainda em Paraná. Fui morar em Goiânia, e entre os 15 para os 16, eu comecei a trabalhar como serviços gerais em um supermercado de bairro. Uhum. Após isso, aos 16 anos, eu entrei numa loja de material de construção e trabalhei com essa atividade até meus 19 anos. Aí, 19 anos foi onde eu empreendi pela primeira vez, né? Antes de empreender, eu também trabalhei vendendo cervejas, isotônicos, em Goiânia também. E eu decidi empreender, né? Na época eu comprei um carro, um Uno 95, quadradinho, coloquei uma cornetinha em cima do capô dele, e essa corneta, ela saía gritando áudio, que era o quê? O carro do pão caseiro. Vendia ali 230, 250 pães caseiros ali na Grande Goiânia, todo dia. É a minha forma de empreender, né? Foi algo bem legal, bem diferente, sim. Aprendi bastante, e aquele carro me deu muito trabalho também. Mas olha, não vai falar mal de Uno aqui, que senão você já arruma uma treta, né? É muita gente aqui apaixonada pelo Uninho quadrado, né? Tem bastante. Mas assim, ele me fez sorrir bastante e fez chorar um pouco também, mas deu tudo certo. E aí, no caso, essa foi a primeira vez que realmente você veio com algo totalmente seu. E essa primeira experiência aí, ela já funcionou ou foi... Porque, assim, todo mundo aqui que chega para contar pra gente uma história de empreendimento, às vezes são várias quebradas de cara, né? Para realmente emplacar. Como é que foi a tua experiência? A primeira já foi ou... Então, assim, não querendo ser muito categórico, mas eu acho que tudo influencia, de certo modo, para que algo cresça, algo desenvolva, algo dê certo. Então, assim, naquele momento do pão, ele deu certo por alguns meses, depois aconteceram algumas coisas, né? O motor fundiu o carro e tudo, aí veio os aprendizados.
entende? O que que foi? Eu não tinha gestão de caixa. Então, tudo que eu ganhava, não que eu gastava, mas eu, 18 anos, 19, sempre fui muito dependente. Eu financiei a minha casa com 18 para 19 anos. Então, Uau. o corretor falou, cara, eu nunca vi um cara da sua idade financiar uma casa. Então, eu tava lá. Então, assim, eu sempre quis muito conquistar, mas não tinha gestão financeira para isso. Então, quando aconteceram algumas coisas, igual com o veículo, eu não tinha dinheiro em caixa, e aí tudo desandou e quebrei, na verdade. E é onde eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Até a casa financiada aos 18 anos, 19, eu perdi dentro de um ano, por falha na minha gestão financeira. Então, de lá para cá, depois eu tive que voltar ao mercado, né? Tive que levantar a cabeça, perdi casa, móveis, tudo. Morava em Goiânia ainda. Foi onde eu retornei para a minha cidade natal, que é Ji-Paraná, para poder recomeçar. Então, recomecei como um CLT novamente, fui trabalhar numa empresa e foi aquilo, entende? Mas, aquele momento, a gente fala assim, pô, quebrou, mas eu acho que eu falo assim, que desde os 14, 15 anos, desde quando eu sou criança, na verdade, todos os acontecimentos, eles fazem parte da estruturação do homem que eu me tornei hoje, né? Então, é isso. Que bacana. E aí, no caso, esse primeiro empreendimento e o próximo passo foi quando? Porque daí, isso você falou que estava em Goiânia, Goiânia. é? E como que chegou essa tua trajetória hoje aqui, Rondônia? Como que foi o segundo passo aí, depois desse momento que foi de aprendizado, né? Então, você fala em referente a maior parte do empreender ou até chegar no empreender? Você fala no empreender, tipo assim, a minha próxima empresa? Exato, porque legal. você falou que teve esse momento, né, que você, foi um ano mais ou menos ali que você perdeu tudo. E Foi. depois desse momento, para o próximo passo, o que que você fez em seguida? Olha, Continuou em Goiânia, veio para Rondônia? então, voltei para, como eu perdi tudo que eu tinha lá, voltei para onde tinha uma base de apoio, voltei para perto da minha família e voltei a trabalhar com material de construção, que eu sabia, eu era vendedor de material de construção antes de tudo isso. Então, eu fiquei mais dos 19 aos meus 22 anos, eu fiquei durante 3 anos numa pindaíba feroz, entende? Feroz. Então, foi de muita luta. Muita luta. Então, mas durante esse período, o que eu fiz de diferente? Né? Eu ressignifiquei tudo que estava acontecendo, olhei para dentro de mim também para identificar o que eu vinha fazendo de errado, porque às vezes a gente muito quer colocar a culpa no mundo, a culpa nas pessoas, a culpa num objeto, a culpa no carro, etc. Mas na verdade, sendo que parte da gente, alguns cuidados. Então, olhei muito bem isso, ressignifiquei, estudei bastante na época, estudei muito, e por eu estudar muito, passei no Enem na época, fui estudar Engenharia Sanitária e Ambiental na Uni, em Ji-Paraná, mas também passei num concurso, na época da antiga Seron, né? E ao passar nesse concurso, depois de um tempo, fui convocado para poder assumir a função lá, que era de eletricista, auxiliar. Mas logo em seguida foi privatizado a distribuidora, né, que é o Grupo Energisa adquiriu a Seron. Mas ainda eu permaneci, me tornei especialista em uma atividade dentro do Grupo Energisa naquele momento. Depois fui empreender sozinho. Foi o quê? Foi dar consultoria em cima daquilo que eu aprendi para os consumidores. Então, a partir daí, surgiu a minha primeira empresa que realmente fez um grande sucesso, né? É um sucesso até hoje, que foi o que movimentou a minha vida, mudou a minha vida até mesmo profissional, tudo, e financeira. E aí você montou uma empresa de consultoria, Isso. qual que é a empresa? E ela está ativa, é uma empresa tua funcionando até o momento? Isso, o nome da empresa é Mundo Verde, ela está localizada ali em Ji-Paraná. A gente iniciou dando consultoria sobre o setor elétrico de energia, tá? Onde consumidores que construíram suas redes elétricas na área rural, a gente recuperava o valor investido para ele. Então a gente pegava ali, representava o cliente e fazia ali com que ele tivesse essa restituição. Não sei se você já ouviu isso antes, mas a primeira vez que a gente ouve falar em Mundo Verde, a primeira coisa que a gente pensa é suplementos alimentar. Já ouviu isso outras vezes? Já ouvi falar porque a gente anda por aí, você vê isso em vários shoppings pelo Brasil. É uma empresa chamada Mundo Verde, né? Mas não tem a ver isso, a gente colocou o nome de Mundo Verde porque na época, quando a gente foi criar a marca, também foi devido nossa grande carteira de clientes, que a Mundo Verde, ela tem mais de 6 mil clientes em Rondônia, de Vilhena a Guajará-Mirim.
E a maioria desses clientes, 90%, 95%, são produtores rurais. Então eu falei, vamos também criar uma empresa que presta serviço para a área rural, para a gente aproveitar a carteira de clientes. E aí falou, pô, o que tem no campo? Pô, o verde. Cara, o verde está em tudo. É na lavoura, é no capim, sabe? É tudo na pecuária. Sim. Então, assim, aí surgiu o Mundo Verde. Ai, Foi que pensando legal, nisso. que legal. Mas na hora que você falou Mundo Verde, eu tava na minha cabeça e até fiz o comentário ainda para o Max. Na minha cabeça era isso, era suplementos. Mas que bacana. E assim, desse momento, porque eu achei tão bacana você ter compartilhado isso, porque às vezes, né, igual hoje você é um empresário de sucesso, né, em Rondônia, com essa, né, pouca idade, como nós já falamos, mas é tão bom você compartilhar com as pessoas, né, esse perrengue que você realmente passou, esses momentos difíceis ali, porque, gente, empreender no Brasil já não é fácil, né? Empreender aqui no coração da Amazônia, eu acredito que, né, a gente tem um desafio maior ainda. Então, compartilhar isso, eu acho que faz muita gente não desistir do sonho, né? E para você, assim, qual o momento desse desafio aí, o erro que mais te ensinou? Caraca, que pergunta. Vamos lá. Olha só, o erro que eu sempre levo assim comigo, que eu inclusive eu até falo muito para os meus liderados, entende? Que no passado, enquanto eu ainda trabalhava para terceiros, eu tinha muita mania de colocar a culpa nos outros, entende? Em relação ao meu resultado, se eu vendia mal, se uma entrega dava errado e tudo. Se um pão saía errado. Então, assim, eu tinha muito de culpar. Então, teve um momento que eu compreendi que em tudo que acontece na vida, a gente também poderia ter feito algo diferente. Até mesmo quando as pessoas erram com a gente. Então, alguma coisa a gente tem de aprendizado ali, que você poderia ter evitado no começo, durante ou no fim. Então, quando eu comecei a entender isso, a minha vida mudou completamente, entendeu? Então, aos 22 anos de idade, eu sentado assim, reflexivo, tudo indo muito mal, né? Ruim demais. Deu, né, ali tudo, até no reflexivo, no momento íntimo ali com Deus, eu entendi que eu também deveria mudar. Então, eu entendi que o meu maior erro era pôr a culpa nas coisas e não entender que eu poderia também fazer diferente. Então, ao entender isso, tudo ficou mais fácil, sabe? E tudo fica mais fácil de ser resolvido também. Entende? Entendi. Eu acho que, olhando para esse lado, entendeu? Aí, se a gente for para outro lado também, um lado que me pecou bastante no início da minha carreira, que foi lá na época de vender o pão, foi a gestão financeira. Então, isso me pegou bastante. É o tanto que, passado isso, quando eu comecei a empreender de novo ali aos 26, 25 anos, eu tive uma gestão financeira muito boa. Muito boa. Então, foi uma gestão financeira muito boa. Eu foquei muito tempo em um serviço, uma atividade só, foquei numa empresa só, porque eu não queria desviar minha atenção para outros negócios, porque eu queria fazer aquilo que estava me dando dinheiro. E sempre controlei bem. Hoje eu cuido muito bem, eu sou o diretor financeiro das minhas empresas, então eu cuido muito bem da minha finança. Eu cuido muito bem do meu caixa. E essa educação financeira tua, ela veio ali de algo que você mesmo foi ali para a prática e aprendeu, ou você trouxe profissionais para te auxiliar nisso? Assim, um pouco começa em casa, na verdade. Uhum. Eu aprendi na prática, tá? Não trouxe profissionais, foi na prática mesmo. Eu sou muito curioso, tá? Muito curioso. Mas assim, eu aprendi um pouquinho em casa. Igual eu te falo assim, tudo, a gente às vezes quer entender, pô, as coisas mudaram do mês passado para cá. Ah, não, foi o ano passado, mas é começa da nossa infância. Em casa, meu pai é separado da minha mãe desde quando eu tinha meus 4 anos, acho, de idade. Mas eu morei um tempo com meu pai. E o meu pai, ele é um cara extremamente assim, ele faz o cálculo de tudo e ficava fazendo os cálculos, até porque, né, senão a conta não fechava. Sim. E eu vi ele tendo ele era bem rígido em relação a isso, entende? Então eu cresci vendo aquilo, tendo aquele controle, eu vi aquilo. Só que quando eu fiz 19 anos, eu tive um descontrole, não um descontrole, mas eu queria ter muita coisa que eu não poderia ter. Eu queria viver tudo que ainda não era o meu tempo, entende? Então foi onde eu quebrei as pernas ali, né, financeiramente.
Mas, e depois disso, eu aprendi com o meu erro. Claro, naquela época eu entrava no YouTube, via vários vídeos sobre educação financeira, eu vi muita coisa sobre, entendeu? Mas eu sempre tive muita familiaridade, ainda tenho, com planilhas, eu sou muito bom em analisar dados, eu sou fascinado em dados. Então, eu abro meu computador, eu olho dados por dados, eu crio dashboards, indicadores e etc. Porque eu gosto disso. Legal. Então, a partir disso, eu desenvolvi esse meu lado ali, um controle emocional em relação a minhas finanças e etc. Então, saber quanto que tá a minha receita líquida, minha receita bruta, a minha despesa por categoria. Então, minhas receitas por categoria. Então, entender tudo isso, a minha previsão para esse ano, sabe? Então, tudo isso eu gosto de ver. Então, todo dia eu mexo com alguma coisa. Hoje mesmo, de manhã, eu estava mexendo nisso. Cuidando disso, cuidando das finanças. Eu estou desenvolvendo uma aplicação para me gerenciar as despesas das minhas academias, né, onde eu crio a aplicação, consigo ver tudo de uma forma geral, que eu quero juntar todos os dados num lugar só, de todas as unidades, mas eu também consigo definir metas por categoria de despesa, porque para que meus gerentes, meus liderados, eles consigam ver se eles estão extrapolando ou não de forma mais simples e didática. E é um método, é uma planilha que você mesmo que está desenvolvendo ou é algo que você É um sistema trouxe? mesmo, é uma aplicação. Ah, É uma aplicação que você consegue ver no computador, celular e etc. que legal. Eu gosto muito desse lado de desenvolver. Então, às vezes a galera fala, pô, o James está sumido. Geralmente estou em casa, no meu computador, criando sistemas, né? Eu gosto de criar aplicações. Planejando. E hoje você lidera, né, várias pessoas, também mexe com negócios diferentes e diante hoje de todos os acontecimentos aí que você já falou, né, os perrengues do passado, mas hoje, atualmente, que você mexe com várias coisas, como que você toma decisões assim em cenários de incertezas, em cenários de risco, diante do que você já passou? Como que é para tomar as decisões hoje? Quando a gente é mais novo, ou até mesmo quando a gente ainda tá ali desenvolvendo a maturidade profissional, a gente olha para algumas coisas e vê tudo como um bicho de 7 cabeças. Mas quando você começa a viver aquilo e se entrega, você vê que tomar uma decisão, na verdade, não é tão difícil assim, é mais fácil do que a gente pensa, entende? O que a gente precisa é viver aquilo para poder entender o que está acontecendo. Então, mas tá, hoje a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão o quê? É por isso que eu gosto de números. Eu sou fascinado em dados, então o tempo inteiro, todos os dias, eu estou olhando para números. Então, hoje, para mim tomar uma decisão, falar, pô, vamos aumentar a despesa em tal lugar. Vamos fazer um investimento em tal equipamento nas unidades. Vamos fazer um investimento, aportar o dinheiro aqui num investimento num banco, por exemplo. Então, assim, eu já tenho tudo isso na minha mente, porque eu trabalho isso o tempo inteiro, então é mais fácil de tomar uma decisão. Então, a gente hoje, quando você conhece o que você faz e você conhece os seus resultados, então fica mais fácil de tomar uma decisão. E também fica mais fácil quando você está lá dentro da atividade. Não que hoje, assim, não que você tem que estar no operacional o tempo inteiro, um gestor, né? Mas que você consiga entender como que é o seu processo do começo ao fim. Isso também facilita muito na tomada de decisões. Sim. Jamerson, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho, porque aqui a gente também tem um podcast onde a gente fala direcionado aí ao agronegócio também. Quero explorar um pouquinho aí, porque você tem bastante contato com o agro. Mas agora ainda quero te perguntar, nesse mundo aí do empreender, qual o maior desafio que você vê para empreender aqui no interior mesmo do Brasil, né? Que nós somos o interior do interior do Brasil, né? Como o pessoal vê lá fora. Qual o maior desafio que você acha que a gente enfrenta aqui no coração da Amazônia? Assim, muita gente hoje quando fala no desafio, um dos desafios é a gente conseguir montar um time que realmente entregue valor para o cliente naquela atividade que a gente está vendendo, naquele serviço. Mas eu acho que o maior desafio mesmo, assim, esse é um desafio muito grande, tá? Mas o maior para mim é justamente a questão da burocracia, que ainda é a legislação do Brasil, sabe? Não é nem do nosso estado, assim, muita coisa que vem não é daqui, não é definido no estado, é definido a nível nacional. Então, eu acredito que ainda existe muitas travas para que a gente consiga realmente empreender.
Existem muitas ideias, muitas vontades, e muita coisa não sai do papel porque se torna inviável, entende? E aí acaba que afeta um grande gargalo também que muitos empreendedores, gestores acabam dizendo, que é o quê? A questão da equipe, do time, né, de contratar, entendeu? Porque se tudo isso que é questão fiscal afeta a questão do lucro de uma empresa, ela não consegue investir da melhor forma em treinamento, capacitação, em salários dignos, premiações, tudo que instiga uma pessoa também a produzir mais. Então, eu acho que o problema ele começa ali, aí vai escalando e criando-se outros arranjos, sabe? Sim, sim. E assim, Jamerson, você falou em relação ao agro, como citamos agora há pouco, e você disse que, né, o Mundo Verde aí, você citou uma média de quase 6 mil, né, clientes aí, São mais de 6 mil. né, no estado todo, então conhece de perto esse setor. E como que você vê o futuro do agro mesmo aqui em Rondônia? Olha, assim, o agro, eu sou fascinado na atividade do agro, a gente implementou essas atividades. Eu confesso assim, que eu nasci na cidade, vivo na cidade, mas vivia também na minha infância, indo ali para a área rural, passar as férias, brincar e etc. E também viajo muito pelo Brasil, né? Conheço quase todos os estados do Brasil e adoro andar de carro. Então ando observando também as estradas, as propriedades, etc. Eu até falo para as pessoas que Rondônia, quando você pega vários estados da região norte, do nordeste, do nosso país, Rondônia, para mim, é o estado mais desenvolvido, assim, principalmente a nossa área rural. Eu acho que eu ando nas nossas linhas, ando nas rodovias estaduais. Claro, existem, sim, coisas a serem melhoradas, como em qualquer tipo de atividade, tudo. Mas, a nível nacional, comparando, assim, nós temos um estado incrível, com desenvolvimento extraordinário. Eu acredito, assim, que o agro, ele vem crescendo, vai crescer muito mais, né? Ainda mais mexe com a alimentação. A população mundial só cresce, a demanda por alimentos só aumenta. Então, o agro sim ele vai crescer, ele vai ter muita inovação. Acho que as nossas terras aqui em Rondônia, elas vão produzir cada vez mais, porque as tecnologias estão chegando. A gente teve aí a Rondônia Rural Show recentemente, que mostra tudo isso, né? Tanta tecnologia para poder aumentar a produtividade. Sim. Então, assim, Rondônia, tanto para o agro quanto para qualquer outra atividade, eu acho um estado extremamente promissor. Legal. E olha, falamos aí, né, de empreender, de começar muito cedo, do agro, mas agora chegamos aqui num assunto que eu amo, né? Falarmos de saúde, bem-estar, né? E também de expansão, né? O que te levou a entrar nesse mundo fitness, tá? Porque, igual eu falei, eu amo falar, né, desse assunto. Eu acabo me metendo aí nas corridas, né? É verdade, coisa bem legal, Sou inclusive. atleta, né? Da questão da corrida, amo a ultramaratona. E por sinal, gente, depois eu vou dar aí uns recadinhos para vocês. Vem um novo projeto de corrida aí, mas amo essa área. Então, agora entramos num assunto que realmente eu adoro falar. Mas o que te levou? Você também é atleta? O que te levou a entrar nesse mundo fitness? Olha só, igual eu falo, tudo é muito simples, na verdade. Às vezes a gente que põe dificuldade. Mas, ó, eu comecei a questão de saúde, bem-estar, a questão de academia em 2010. Eu tinha apenas 15 anos de idade, eu tinha ido morar em Goiânia, jogava ali na divisão de base do Atlético Goianiense, eu era goleiro até então, fui pra lá pra jogar bola, meu pai morava lá, eu fui pra lá. E aí o meu treinador falou assim, ó, põe esse menino na academia que ele precisa fortalecer o braço. Aí meu pai me colocou na academia lá em 2010, com 15 anos, pra poder fortalecer o braço. E eu gostei, né, de estar ali. Então, desde então, eu sempre frequentei uma academia. Claro, teve momentos da minha vida, né, que não tinha como frequentar. E passei 1 ano, 2 anos sem treinar, mas desde então eu sempre frequento. Desde 2019 eu não deixei de frequentar uma academia. Então eu desenvolvi esse gosto. E claro, a gente também tem o nosso olhar de investidor, né? Então a gente vê sim uma academia, a área de saúde, desenvolvendo de forma, né, avassaladora desde a pandemia. Então, em 2021,
surgiu a ideia de pôr uma academia, uma conversa, né? Entre eu e meu irmão, a gente fazendo umas conversas, tudo, a gente muito novo. Cara, vamos investir no quê e tal? Ele falou, pô, academia. Falei, caraca, é muito dinheiro. Falei, não dou conta não. Vamos fazer outra coisa. Academia vai muito dinheiro. E aí ele pegou, aí beleza, eu deixei em stand-by aquilo, foquei na minha atividade, foquei na Mundo Verde, continuei empenhado ali, e foi isso. Quando foi em 2024, eu mexendo no Instagram, né, eu olhei ali e vi aparecer uma propaganda da Skyfit pra mim. Então eu falei, cara, Skyfit, por que não? Né? Sabia ali que já ia sair uma Skyfit na minha cidade, em Ji-Paraná. Sabia que já tinha 2 unidades em operação em Porto Velho. Sabia que a Skyfit vinha crescendo a nível Brasil de forma grandiosa. E eles tinham uma cultura bem legal. A pegada da unidade tem muito a ver também com a minha pegada, com quem eu sou, de fato. Mandei uma mensagem de forma despretensiosa ali para a franqueadora. Conversei, foram extremamente receptivos. Aí a gente teve um parceiro, que é o franqueado, que é de Ji-Paraná. Ele foi extremamente também educado comigo, foi parceiro, me orientou, me deu dicas, e eu me senti em casa. Eu olhei assim e falei, eu acho que agora é a hora. Eu acho que agora dá pra gente poder investir numa academia. Então, aí começou a minha busca aí, e o sonho de ter as melhores academias de Rondônia, de entregar o meu melhor para cada cidade que eu vou. Então, foi assim que começou. Não foi algo muito, uma história mirabolante, mas é porque as coisas começam simples, entende? Mas assim, eu gostaria só de explorar um pouco mais com Claro, relação a esse claro. modelo de negócio mesmo da Skyfit, porque assim, a gente, igual aqui em Cacoal, né, que a gente viu a academia chegando há pouco tempo, e é algo diferenciado mesmo, no sentido de valores, no sentido da apresentação, de várias coisas, assim. E como que é esse modelo de negócio e por que que você realmente escolheu esse modelo? Porque hoje nesse mundo tem N Várias. opções, né? Existem várias franquias e tem surgido cada vez mais. Olha só, o que acontece? O modelo de negócio, são várias coisas que nos identificam. Eu não faço nada que eu não vá me identificar. Né? Então, o padrão de cores da Skyfit, vamos começar. As cores já me encantam. Né? O preto ali, eu acho bem legal o preto. E tem uma coisa na Skyfit, qualquer unidade que você for de uma Sky, você se sente em casa. É diferente. E aí quando eu comecei a conhecer um pouco mais da Sky, eu falei, cara, por que é assim? Aí então a gente vê também que a Sky, ela foi desenvolvida pelos seus donos, que é o Bruno e o Everton, com pilares assim cristãos, entende? Então são homens de muita fé, né? Criaram, a gente tem a questão dos símbolos da Sky, que são as 3 estrelas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o significado. A Sky, dentro da nossa unidade, existem 3 locais que têm versículos bíblicos e tudo. Então isso traz uma leveza para a unidade. E a forma também da gente, que a Sky acredita no atendimento ao aluno, na forma de vender o atendimento, na forma de vender o serviço, ela é diferente, sabe? E eles estão sempre inovando. Então por isso que eu escolhi Sky. E depois tem um porquê que eu escolhi também, põe Cacoal. Não sei se você vai me perguntar isso também, mas... Ah, não, quero saber, quero saber. Não, mas sabe por que que eu já gostaria mesmo que você explicasse pra gente aí? Porque esse modelo de negócio, eu tenho que confessar que, apesar de amar a corrida, eu peco na academia, tá? Preciso realmente ir lá conhecer. E agora me despertou mais ainda, porque nós temos aqui o Max, gente, o Max, né? Que até pouquíssimo tempo aí, muito sedentário, o Max agora é teu aluno, entendeu? Então, assim, eu tô tão curiosa, eu realmente já quero ir lá na Skyfit para saber o que levou o Max aí para sua escola. Então, vamos aprender isso, vou lá visitar em seguida. Olha só, assim, o que faz ser diferente, a nossa unidade, né, que são as unidades que a gente monta, que eu monto ali, é a questão da forma com que a gente pensa em tudo. Então, desde a porta que foi colocada ali, que é a abertura eletrônica, ela foi pensada também na experiência do aluno. Então, os equipamentos, todos que foram comprados, eles foram escolhidos a dedos por mim, para poder favorecer a experiência do aluno, para pensar em alunos, né, como o Max, que estava um tempo afastado e agora está voltando, aqueles alunos também que já treinam há muito tempo, mas querem continuar evoluindo seu treino.
Então, aqueles estão começando agora, sabe? Que tem 2, 3 meses treinando. Então, tudo que foi feito na Sky, ele pensa nisso. E a gente não só fez na hora que começamos, para poder inaugurar, mas nós continuamos fazendo diariamente. Então, hoje mesmo, chegou um equipamento novo na Sky, que geralmente só se vê em academias aí, que o pessoal vê muito no Instagram. Então, hoje na Sky chegou um aparelho que é um multivoador. Então, só nos últimos 30 dias chegaram mais 3 equipamentos novos na Sky Fit Cacoal. A gente já tem cerca de 180 equipamentos. Então, Uau. 180 equipamentos? Quantos metros quadrados são? a gente tem A 2 mil unidade? metros. Uau. 2 mil metros. Legal. Então, assim, mas tudo isso, a gente tem um detalhe bem importante. A gente, claro, nós trabalhamos também pensando em ganhos financeiros. Né? É uma empresa com fins lucrativos, certo? Mas esse, de fato, não é o meu pilar, entende? Eu valorizo, de fato, a experiência do meu aluno. É o tanto que é o que faz os negócios que a gente sempre monta ter sucesso, entende? Por pensar também na experiência do aluno, na experiência do time também, respeitar aluno, respeitar colaborador. Então tem tudo isso que faz a Skyfit Cacoal, a Skyfit Vilhena e as outras Skyfits que estão por vir, ainda em Rondônia, serem e vão ser também diferentes. Mas agora, então, eu quero saber por que o motivo, né, da escolha da cidade de Cacoal, que levou você a escolher Cacoal. Eu comecei a conhecer Cacoal, de fato, em 2022. Apesar de eu tinha já 27 anos, mas eu sempre fui um cara muito caseiro, muito na minha, muito focado em estudar e trabalhar. Então eu saía pouco. Então eu fui começar a sair em 2022. E aí eu comecei a frequentar Cacoal. E eu me apaixonei por Cacoal. Falei, cara, Cacoal tem uma energia surreal. Aonde eu vou em Rondônia, ou conheço alguém que lá de fora que conhece Rondônia, a gente tem a oportunidade de falar das cidades de Rondônia, eu sempre falo muito bem de Cacoal. Eu falo, Cacoal é diferente. Sabe assim, Vilhena é incrível, Ji-Paraná é incrível, todas as cidades são incríveis. Mas aqui, galera, tem uma energia diferente, sabe? É o tanto que hoje a gente tem a nossa academia de Cacoal, que é a maior academia do interior de Rondônia, é a Skyfit Cacoal. Verdade. Então, não só em espaço físico, mas também em número de alunos, porque a cidade é interessante. Então, assim, eu tinha um sonho de montar uma empresa aqui. Eu não sabia o quê. Mas quando eu decidi pôr Skyfit, eu falei, eu vou pôr em Cacoal. Que legal. A primeira franquia, porque a gente compra uma taxa de franquia para poder conseguir abrir unidade. A minha primeira taxa, eu falei, eu quero Cacoal. Né, vamos pôr em Cacoal. Aí logo em seguida, né, aí já veio, não, vou colocar em Vilhena também. Né? Aí eu falei, não, vou colocar em Ariquemes também. Não vou colocar em Rolim de Moura também. Então, assim, tem várias cidades que têm potencial. Tem Jaru também com muito potencial. A gente tem Pimenta Bueno com muito potencial. Então, e Cacoal, a gente vem para cá. Em Cacoal eu fiz o maior investimento da minha vida até o momento, né? Porque a unidade daqui, ela é totalmente minha. A gente comprou o terreno, a gente construiu o prédio. Porque assim, a gente tinha uma dificuldade em Cacoal. Olha para você ver. Eu tive que acreditar muito para poder fazer tudo isso. Não se tinha, e até hoje é até difícil encontrar um ponto comercial daquela magnitude que é a Skyfit Cacoal, para se colocar um empreendimento desse. Então a única forma de eu conseguir pôr a melhor academia de Rondônia aqui em Cacoal era comprando o terreno e construindo. Então eu fui lá e acreditei nisso. Então eu comprei, construí, a gente fez a obra em tempo recorde, assim, desde quando a obra iniciou de fato, a gente terminou a obra em 10 meses, e foi 2 academias juntas, que Vilhena também tem 2 mil metros quadrados. A gente construiu 2 academias juntas em 10 meses. Gigantes. E assim, foi muito feliz. Hoje eu sou muito feliz com a Skyfit Cacoal. Aqui é o meu... é o meu xodózinho, entende? Inclusive, eu pretendo vir morar em Cacoal logo, logo. Que eu vou fazer daqui a minha sede administrativa das academias. Porque hoje o meu objetivo, né, é ter mais de 10 academias dentro do estado de Rondônia. Até 2030. Que maravilha, hein? Que show, que show. E a gente fica muito feliz, porque assim, sou bem bairrista também com Cacoal, gosto bastante daqui, tem uma história bem legal com Cacoal, apesar de não ser cacoalense, né? Nascida aqui, mas sou cacoalense de coração. Então é muito bom, né? A gente vê isso, esse investimento mesmo na cidade.
E hoje a gente tem aqui também, ó, nos bastidores, o Isaías, nosso host lá de Porto Velho. Tá vendo, Isaías? O que você está perdendo aqui em Cacoal? E também adepto à academia, Isaías? Ali, olha, temos aqui alguém que não é sedentário, gente, na academia. Mas, olha, maravilha, amo falar dessa área. Já ia falar também de expansão, mas, né, a gente já explicitou para a gente aqui sobre expansão. Mas uma coisa que eu acho que tem muito a ver, né, e eu quero saber também a sua opinião. Você acha que essa questão entre liderança, disciplina, realmente tem bastante a ver com empreender? Porque, né, eu acho que a disciplina que traz essa questão para quem treina, né, tem que ter muito foco, muita disciplina. Isso às vezes está linkado também a esta área do sucesso empresarial aí? Assim, com certeza, com certeza. Assim, inclusive eu falo, antes mesmo de ter academia, meu pilar da minha vida, eu falo, cara, se eu não trabalhar e não treinar todo dia, eu me sinto mal. Então, assim, treinar, ter a disciplina de treinar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, entendeu? E gerar resultados para mim, para minha família, para os meus funcionários, para os meus clientes, é algo que sempre me moveu, entende? Então, sim, ter disciplina, ir lá para academia e se cuidar, não só na academia, sabe? A gente fala da academia em si, porque ali tem vários equipamentos que trabalham várias articulações, músculos específicos e tudo, que te ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Mas também praticar uma atividade física, né? É uma corrida, é um ciclismo, é um beach tênis, é um vôlei, mas claro, tudo agregando ali uma academia para você fazer uma musculação, fortalecer aqueles músculos específicos e ter um desempenho ainda melhor em qualquer tipo de esporte. É bem da hora. E também no trabalho, tá? Trabalho, quem senta todo o tempo inteiro, ir na academia exercitar, fazer um treininho de costas, né, das pernas e tudo, fortalece a lombar, fortalece os músculos das costas e você consegue ter uma qualidade de vida melhor também. Eu tenho que me comprometer a ir para a academia, gente. Mas você hoje, né, com vários negócios, mexe com diretamente, né? Liderança e gestão de pessoas, né? Sim. E como que você mencionou, né, sobre o seu foco em desenvolvimento de pessoa e o que significa realmente isso hoje para você? Porque hoje no seu grupo aí, entre esses negócios, são quantas pessoas envolvidas aí que trabalham juntos contigo hoje? Hoje, a gente tem... São mais de 60 colaboradores que a gente tem atualmente, tá? São 2 unidades. 60 colaboradores? Uhum. E o que significa liderar para você? Olha, assim, a gente tem liderança para mim, não é só a gente chegar ali, coordenar, mandar e etc, todo mundo. Eu acho que para mim tá mais atrelado em questão de você preparar pessoas para poder andar do seu lado. Então, assim, a gente tem muito o que se fazer numa empresa. Muito. Então, e sozinho ninguém dá conta. Então, o maior foco assim, de um gestor, é claro, a gente tem que entender tudo o que acontece, porque aí fica mais fácil tomar decisões. Sim. Mas é você também dedicar tempo em fazer com que pessoas se tornem até melhor. Até melhor não, assim. Mas pessoas que tenham uma competência tão grande quanto a gente, para poder cuidar daquilo que a gente está construindo. Então, hoje eu pego as minhas unidades. Eu tenho pessoas de alta qualidade, gestão, que estão em Vilhena cuidando da academia para mim. Eu já tenho pessoas aqui em Cacoal, também de boa liderança, que estão cuidando da academia e dos alunos, dos colaboradores também. Lá em Paraná a gente tem a empresa Mundo Verde, tenho também pessoas de alta qualidade que estão na frente. Então assim, mas antes, no começo não era assim, era só eu comecei tudo sozinho, entendeu? Uau. Mas o que eu faço? Eu vou trazendo pessoas pro meu lado que eu vejo que tem um comprometimento de garra. E o maior papel como gestor em tudo isso é você também demonstrar e fazer com que eles confiem em você, entende? Tem um grande detalhe, inclusive, que eu venho batendo muito na tecla, eles falam, a galera não tem que amar ninguém aqui, não. A gente não tem que amar, a gente tem que ser respeitado, entendeu? Não amado. Então, a gente tem muito isso, né? Nossa equipe, ela é respeitada.
E eu tô crescendo, a gente tá desenvolvendo, vai sair novas unidades. A gente espera anunciar ainda essa semana mais uma Skyfit em Rondônia. Talvez amanhã, talvez no próximo dia. Mas essa semana ainda vai sair alguma coisa. E para isso eu faço o quê? Eu preparo o meu time. E aí muita gente pensa, cara, mas aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que estar altamente cheio de cursos para poder estar capacitado? Não, eu acho que a gente tem que estar com vontade. A gente está com vontade. Então as pessoas que hoje estão ao meu lado, por exemplo, eu tenho uma gerente que desempenha o papel dela muito bem. Ela nunca foi gerente, ela nunca foi líder de pessoas, mas demonstrou uma competência gigantesca. Mas porque tem vontade. Entendi. E quero também que você fala se é mais difícil hoje montar uma empresa ou liderar equipes, né? Mas vou convidar você também para tomar uma aguinha aí, gente, porque eu estou perguntando tanto, não estou deixando ele aqui respirar. Tomar uma aguinha, porque olha, hoje a gente está aqui, ó, como sempre, nossos parceiros aqui, Grupo FEMAR, que é o nosso parceiro aqui oficial, nosso master aqui, dos podcasts, né? Tanto o Ruralcast, Pod Rondônia, Cacoalcast, está aí com a gente. Você já conhecia? Uma que eu acredito que você deve tomar bastante água, né? Mas já conhecia Por Água? Conhecia o grupo? Com certeza, com certeza. A gente já comercializa também produtos da Por Água. Já tive uma franquia da Milk Moo também, a gente vendia Por Água. Que legal. A gente, nas Skies a gente já vendeu Por Água também. Breway, sempre tomo. Né? Foi meu aniversário, inclusive foi esse fim de semana. Teve Breway no meu aniversário. Olha aí, gente, temos aqui um consumidor, tá vendo aí, ó, que a gente não fala por falar, viu? Realmente é uma empresa 100%, gente, rondoniense, é um grupo aqui de ariquemes, né? E a gente gosta muito, porque aqui a gente leva histórias e isso que a gente estava conversando antes do podcast, né? A gente quer muito levar essa potencialidade, o que acontece de fato no nosso estado e ter um parceiro, né, que é 100% da terra para a gente também é muito importante. Então tá aí, gente. Convidei aqui, espero que ele já tenha tomado a aguinha, porque a gente vai voltar para o papo, viu? E eu quero saber aí, você acha hoje mais difícil montar empresas ou liderar equipes? Olha, pra ser sincero, eu acho mais difícil. Vamos lá. Pior que eu gosto dos dois, mas eu gosto muito de criar. Eu gosto muito de dar oportunidades também para pessoas ganharem dinheiro e se sentirem realizadas. Então, assim, eu acabo que eu não acho difícil, assim, liderar as pessoas, entende? Não acho tão difícil. Porque eu gosto. Eu gosto de... Eu falei, gosto de dar oportunidade. Mas criar empresa é mais trabalhoso, que demanda uma gestão financeira gigantesca. Hoje você põe uma academia, análise de ponto, análise de viabilidade. Tem unidades que a gente coloca que a gente precisa também trazer investidores parceiros, que são quem constrói os imóveis para a gente poder conseguir alocar a nossa estrutura. Né? Então isso demanda um trabalhinho. Agora, a questão da liderança, a gente vai trabalhando, a gente tem 60 colaboradores, vamos abrir uma nova unidade logo, logo, e algum desses colaboradores vai se tornar nosso gerente. Assim, eu acho incrível isso. Então, por gostar e dessa questão, eu não vejo tanta dificuldade em relação a liderar. Mas não que não se tenha problemas. Todo dia há um probleminha novo, né? Mas eu já entendi que faz parte, entende? E assim, aí hoje eu já não consigo mais olhar como dificuldade, mas sim como algo que faz parte do negócio. Você disse que faz parte, normalmente faz parte, né? Essa questão ali dos conflitos, Com né? certeza. Também a pressão, né? Lidar com pessoas normalmente é isso. E como que você hoje lida realmente com isso? Assim, como que é para você lidar com isso? Porque a pergunta que eu estou insistindo aqui é porque hoje a maioria dos empresários, né, que a gente fala muito, né, com empresários, né, com os empreendedores em si, e é unânime hoje, né, a maior reclamação está sendo nessa questão de equipe, de gestão de pessoas, e você não vê isso como a sua maior dificuldade. Então, seria muito bom você compartilhar essa lição. Assim, quando eu falo da minha, eu não falo da minha empresa em si, tá? Eu falo minha como ali o dono e tudo, mas o porquê? A gente, o que eu treino no meu time, meus gerentes? Então, assim, primeiro eu analiso bem o perfil de cada um para ver
qual é a competência dele, se ele tem competência para poder estar naquele lugar. Porque um gerente, o meu da unidade, ele tem que ter uma inteligência emocional boa, igual eu tenho. Então, o que eles fazem? Eles absorvem muita coisa, resolvem muita coisa e só deixam chegar a mim aquilo realmente que é extremamente necessário. Então, todo dia tem conflito. Com o colaborador que faltou, aquele que a gente achou que era muito bom e ele não é tão bom mais, sabe? E assim, só que esse time meu, ele resolve, ele vai lá, resolve o problema e só deixa chegar pra mim aquilo que realmente tá grave. Então, por isso que eu falo, pra mim não é mais uma dificuldade. Mas por quê? Porque a gente também aprendeu a colocar pessoas certas no lugar certo. Então, aí tá o grande detalhe. Mas o que eu acho de relação a conflitos? Na unidade, qualquer empresa tem conflito. Qualquer. E aqui vai algo que eu estava falando essa semana com um colega e eu vou trazer para vocês. É o mesmo pensamento e reflexão. Eu tinha uma das minhas empresas, uma colaboradora que ela gerava muito conflito. Que ela era queria disputar muito, queria vencer e tudo. E aquilo acabava trazendo muito desgaste com os demais integrantes. Competitiva. E muito competitiva. E às vezes também acaba falando algo que desagradava. Tá normal, cada um tem uma cultura, tem uma forma de levar a vida, uma educação. A gente tem que respeitar essas diferenças. Um dia, por muito problema, a gente decidiu ali fazer o desligamento dela. A produtividade da minha equipe, ela caiu pela metade. Entende? Então, naquele dia, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu achei que ia melhorar. Ali eu aprendi que uma competição saudável, uma pessoa que ela vai para cima, mas que ela possui ética, que ela possui respeito pela empresa, respeito pelas normas, que ela também não possui respeito pelos colegas, mas que ela é uma pessoa assim, que vai para cima, que resolve, que incomoda mesmo por querer resultado, ela não só cresce sozinha, ela leva todo o restante do time junto. Então, alguns tipos de conflitos, né, igual eu falei, desde que não descumpram regras, né, de ética, moral e etc., respeito com o cliente, tudo, eu acho saudável, tá? Eu até falo pra galera, eu não é um clima de paz e amor. Eu falo, se eu chegar aqui e o clima tiver paz e amor, algo tá errado e eu vou achar onde tá o erro, porque não existe paz e amor, não. Entendeu? O conflito saudável, ele é necessário para a evolução do ser humano, sabe? Nossa evolução como profissional, evolução como amigos, como parentes, como colaborador, como parceiros ali, às vezes, de uma união. Então, é isso que eu penso sobre conflitos. Que legal. Olha aí, boa lição compartilhada aí, adorei. E aproveitando essa sua experiência e como a gente começou desde o início falando, iniciou muito jovem, ainda muito jovem, né? Já fazendo sucesso. Qual o conselho que você daria para os jovens hoje que está começando e que querem de fato liderar? Qual o seu conselho? Antes de responder essa sua pergunta, eu queria só voltar um detalhe lá em relação aos conflitos e tal, liderar as pessoas. A gente falou, pô, mas você não vê dificuldade? Mas ó, tem uma coisa bem interessante, que não é fácil fazer, que gera um custo, sabe, alto, mas que a gente sempre faz muito bem nas minhas empresas. Eu sempre busco honrar aquilo que tem que ser honrado com o colaborador. Então, eu sempre cumpro normas da forma certa. É questão de horário, é questão de pagamento, tudo. Então, a gente sempre faz tudo muito certo. Então, dessa forma também, quando a gente faz a nossa parte, é mais fácil você gerenciar. Tem muito conflito, muita fofoca, muita conversa paralela em corredores que geram um mal-estar na equipe, começa a gerar cara feia, murmurinho, você cria-se panelinha, você perde time, às vezes justamente por falhas nossas como gestores também. Então a gente busca evitar isso, né? E o que facilita a gestão das pessoas, tá bom? Entendido. Entendi. Não, compreendi. E com certeza é isso, né? Que às vezes as pessoas, elas cobram muito ética, mas às vezes nem sempre, né? Ela oferece o mesmo, né? Com certeza. É isso aí. Mas qual conselho daria para jovens que deseja, né, ocupar posições de liderança? Então, tem uma frase que inclusive faz parte da minha bio no Instagram, que é nunca desistir, esse é o segredo. Então, o primeiro conselho é que nunca desista. Nunca desista, tenha paciência e faça o melhor, sempre. Não o melhor que o próximo. Você é o melhor que o fulano. Não, é o seu melhor. O importante é você acordar e dormir
tendo a certeza que o melhor foi entregue. O que eu falo pra galera? Eu falo, cara, vamos lá. Hoje você vai mexer com planilha Excel. Você tem que fazer uns cálculos ali. Você tem que entregar rápido a resposta para o seu gestor. Então, assim, você fez o teu melhor, você entrou, exemplo, no YouTube, olhou um vídeo de como fazer uma fórmula para poder otimizar aquilo. Cara, não fiz. Então, assim, faça, entende? Faça o teu melhor. Porque os gestores, os líderes, eles observam isso constantemente. Não achem que porque você está fazendo coisas bem feitas, ninguém está falando nada, às vezes ninguém observou, né? Ou porque ficou o tempo inteiro dando feedback, parabéns, que você não está sendo visto. Pelo contrário, né? Até falo para o meu time, olha, pessoal, o que todo gestor busca é alguém que ele precisa falar menos. Porque quanto menos eu falar com você, significa que você está me entregando da forma que eu preciso. E em vez de eu gastar energia falando com você que já faz bem, eu vou gastar energia com o colega, ensinando ele a entregar ainda melhor, para a gente poder seguir evoluindo juntos. Então, não deixe de fazer isso, sabe? Que uma hora a sua oportunidade chega. Eu trago como exemplo aqui, um dos meus gerentes hoje, que ganham super bem, né? Que eu sempre busco pagar bem meus funcionários, para que eles trabalhem felizes, de acordo com o que o mercado proporciona naquele tipo de vaga que ele tem, né? Claro. Mas um dos meus líderes hoje não tem formação acadêmica e eu conheci numa barbearia onde ela lavava meu cabelo. E porque eu cortei o cabelo, né? Cortava e tal, ela tinha que lavar o cabelo. E durante a lavagem ali, ela tentando me vender produto. Eu achei engraçado aquilo, né? Ela me vendendo e tal. Pô, não, isso aqui e tal, fez isso aqui. E de uma forma, assim, muito legal. E quando eu chegava, também vi uma energia legal. Eu observei, estava na Rondônia Rural Show do ano passado, observei a postura dela andando pela feira que ela estava prestando serviço para também na feira. E quando foi em setembro, ela trabalhou comigo na Mundo Verde por 2 meses só. E quando eu inaugurei minha unidade em Vilhena, eu falei, a gerência de Vilhena ela é sua, você quer? Então, assim, por conta de que ela não sabia que eu estava observando, ela nunca imaginou tudo isso, mas a gente sempre está observando. Então, na onde você estiver, seja no trabalho atual, seja para o seu chefe, ou seja para algum outro gestor que está de fora observando, sempre alguém vai estar te olhando, então não deixe de entregar o seu melhor e nunca desistir. Muito bom, adorei. E realmente, né, um lembrete aí. A gente parece que esquece desse detalhe, né, mas a gente sempre está sendo observado, né? Sempre. Isso é importante. Mas olha, já tem mais de 1 hora que nós estamos aqui nesse papo, tá muito bom. E antes da gente ir... Nossa, passa rápido, hein? Pois é, né? Caraca. Mas antes da gente ir, eu gostaria muito ainda de falar sobre 2 assuntos contigo. Bora lá. Que é paternidade, né? Você falou que foi pai muito jovem, né? Gostaria de saber um pouco também sobre isso. E também sobre futuro, né? O que vem por aí. Mas o que trouxe para você essa paternidade aí tão cedo, né? E o que é uma menina, né? Hoje uma mocinha já, né? Uma moça já aí trouxe para sua vida aí, porque imagino que isso pode ter mudado bastante, né? Você foi pai aos 18, né? Você comentou. Foi. Quando eu descobri que ia ser pai, eu tinha 18 anos, tava desempregado e morava na casa dos pais da minha namorada. A gente nem era casado, a gente namorava só. Então, assim, não foi fácil descobrir que ia ser pai naquela situação. Mas, por incrível que pareça, não sei, eu comentei no início que eu financei uma casa aos 18 anos, foi porque eu descobri que ia ser pai. Aí eu fui atrás de uma forma avassaladora de ter um local para ficar e conseguir financiar uma casa na época desempregado, inclusive. Mas depois, onde que eu falo? Basta querer, na verdade. Então, assim, a minha filha, a Clara Jane, inclusive eu cuido dela há 5 anos, ela mora comigo, entendeu? Ela tá lá em Paraná, inclusive, me esperando. Desde quando eu descobri que ia ser pai, eu me esforcei muito para poder entregar algo para minha família. Eu sempre tive dentro de mim de cuidar daqueles que cuidam de mim, daqueles que estão próximos e fazem algo por mim, pelo aquilo que eu sonho. Então, assim, eu sempre busquei fazer o meu melhor pela minha filha. Eu e a mãe dela não deu certo o relacionamento ainda dela neném, então eu voltei para Rondônia, inclusive, e fiquei alguns anos longe da minha filha, onde eu só via ela uma vez por ano. Mas sempre tive o sonho de poder cuidar dela. Então, quando foi em 2017, eu lembro até hoje, que um dia eu coloquei meu joelho no chão,
orei para Deus e pedi para ele que ele me desse uma forma de cuidar da minha filha. Porque eu sou homem, não é? As mulheres, elas são extremamente, cara, são fodas, assim. Elas dão conta de muita coisa uma vez só. E por isso que conseguem, assim, sabe, ser grandes mães. O homem geralmente faz uma coisa só. Eu falei, eu não vou dar conta de cuidar de uma criança sozinho, entende? Então, assim, eu preciso ter uma estrutura financeira para poder cuidar disso e também poder entregar o melhor para ela. Então, eu trabalhei, estudei muito, estudei, trabalhei. E quando foi em 2021, teve a oportunidade da minha filha morar comigo. E desde então, eu cuido dela, né? Hoje ela tem 11 anos, mas já está com 1,70 m, ela é gigante. É uma moça já, extremamente inteligente, extremamente cuidadosa. E tudo que eu faço, eu falo para ela, inclusive, o papai tá indo trabalhar, tô indo criar as coisas, mas é para você. E eu tenho muito esse lado, sabe? Assim, eu acho legal a ideia da paternidade, eu acho legal a ideia de filho e assim, sempre eu vou cuidar com muito amor, carinho, e sempre vai me ajudar a crescer e alavancar cada vez mais. Quando você vê, assim, a sua filha olhando para a tua história no futuro, assim, você gostaria que ela aprendesse de fato o quê com você? Eu gostaria que ela aprendesse de ter vontade, assim, de fazer as coisas, de fazer as coisas com vontade, sabe? De ter interesse, entende? Inclusive eu falo pra ela, minha filha, o papai acha você muito inteligente, tá? Inteligência é importante, mas não é ela apenas sozinha que vai mudar a sua história, te fazer algo incrível. A gente tem que ter vontade. Então, inteligência sem vontade, às vezes não leva a gente a muito longe, não. Então, pelo menos eu vejo isso. E ela vê, e ela tem muito orgulho de mim, ela sente saudades, é claro, porque eu tô andando bastante. Mas ela tem muito orgulho, gosta que eu vou buscar ela na escola, fica feliz, ela chama, pai, vai buscar na escola. Isso eu acho da hora, aí chega pra buscar, aí vem ela, aquele monte de amiguinha, de pai da Clara e tal. E ela fica toda feliz, ela fica toda empolgada, assim, sabe? Então eu vejo que ela tem muito orgulho de mim e eu vejo que eu tô no caminho certo. Que maravilha. Pai babão aqui, gente. Mas falando de futuro aí, como que você vê teus negócios daqui 10 anos, né? E como você, um filho da terra, que legado de verdade você quer deixar para Rondônia? Tá. Eu me vejo daqui 10 anos como um empresário que mais tem academias do estado de Rondônia. Então, e as melhores academias de Rondônia se farão parte do nosso grupo. Não porque a gente é melhor do que ninguém ou coisa assim, mas porque eu sempre, igual eu falei, eu sempre vou entregar o meu melhor, tá? Não porque, inclusive, eu nem visito as unidades, acredita? Dificilmente eu visito uma academia de uma cidade que eu vou alocar. Mas porque eu procuro fazer o meu melhor como cliente. Eu olho assim e falo, cara, como cliente, eu chegando nessa academia aqui, na entrada, eu queria abrir a porta ou que ela abrisse para mim? Eu falo, eu queria que ela abrisse para mim. Então eu vou lá e ponho uma porta eletrônica, que não é... Você pôr uma porta eletrônica é um investimento de R$20 mil a mais, tá, pessoal? Então, assim, eu coloco porque é o que eu queria, que a porta se abrisse quando eu chegasse. Então, eu me vejo 10 anos assim. E uma coisa bem legal, tá? A academia, o valor que a gente gasta para implantar uma academia, aqui em Cacoal, em Vilhena, implantar em Ariquemes, em Rolim de Moura, em Moinhos de Paraná, é o valor que a gente gasta para montar em qualquer lugar do Brasil, tá? Não, mentira. Se eu montar no Sudeste é mais barato. É mais barato do que aqui no Norte. Inclusive, a gente paga mais caro. Os equipamentos saem mais caro, o frete sai mais caro, sabe? Então, assim, mas é o mesmo valor, tá? Não muda. Mas eu acredito em Rondônia. Então, por exemplo, assim, todo o dinheiro que eu conquistei aqui em Rondônia, eu deixo ele todo em Rondônia. Então, o meu investimento é em Rondônia. Eu tenho uma cultura, inclusive, por exemplo, assim, quando eu tô... Como eu penso, né? Eu tô indo embora, às vezes eu tô passando pela cidade e eu falo assim, não, eu vou abastecer aqui em Cacoal, porque Cacoal me gera receita. Então, eu vou gerar receita para outras empresas de Cacoal. Então, eu tenho muito disso. Então, eu me vejo nos próximos 10 anos uma pessoa que vai investir ainda muito em Rondônia. Né? Deus vai me dar a oportunidade, eu vou seguir fazendo o meu melhor, os meus alunos e clientes vão continuar adorando, vai vir mais receita, e com essas receitas a gente vai continuar reinvestindo no estado. Eu gosto disso.
Que legal, sentimento de gratidão. Com certeza. Eu sou apaixonado por Rondônia. Apaixonado mesmo. Maravilha. Jamerson, e assim, para a gente, né, finalizar aqui, ainda insistindo em você deixar uma mensagem para os jovens iniciando do zero, né, começando a empreender, e também, né, você gostaria que você deixasse, de repente, uma pergunta que ainda ninguém te fez, mas é algo que você gostaria de falar sobre aquilo. Porque, de repente, passou aqui e eu não te perguntei. Nossa. Caraca, hein? Posso pensar? Claro, claro. Mas é só isso, tá? Você dizer uma palavra aí para o jovem que está começando do zero, né? E, de repente, uma pergunta que nunca ninguém te fez, mas você fala, gente, eu gostaria que alguém tivesse me perguntado, eu queria falar sobre isso. Olha, assim, eu acho que em relação à pergunta, a gente talvez iria para um lado. A gente fala um pouquinho assim do lado meu lado pessoal, entende? Mas eu acredito que eu tenho um lado de conquistas, de cair, levantar, bem interessante, que vale a pena ser contado, né? Então, é algo que eu tenho vontade de falar em algum momento, entende? Seja no podcast, até na minha rede social, às vezes eu tento ter vontade de falar sobre isso. Que eu acho que ajudaria algumas pessoas a entender que é possível. Não é? Você fala sobre superação? Isso, superação. Superação, autoconhecimento. Todos os dias, assim, todo dia ele é feito de superação, sabe? Os dias, eles têm suas dificuldades, né? Para quem está empreendendo, para quem é um empresário, para quem é um colaborador, todos nós temos dificuldades, cada um com o seu formato, né? Mas é isso, a gente se supera todos os dias, sabe? Mas lá atrás, eu tive um momento de superação também, como várias pessoas, sabe? Teve um momento de eu me sentir discriminado, já fui discriminado onde eu trabalhei. Então, assim, em uns 2 locais, eu sentia a discriminação e ainda assim tinha que levantar a cabeça e seguir. Entende? Por isso que eu falo sobre nunca desistir, né? Então, isso é uma coisa assim que eu tenho vontade... Mas só assim, para a gente esclarecer, quando você fala discriminado, exatamente no que você se sentiu? Porque a gente olhando para você hoje não consegue imaginar isso. Não, mas assim, eu sempre fui um cara muito, muito vaidoso, eu sempre tentei fazer o meu melhor com o pouco que eu tinha. Então, assim, hoje, né, eu consigo me cuidar um pouco mais, então a gente, né, tem às vezes um pouquinho diferente. Teve uma época que não era fácil, né, era bastante sofrido, eu carregava... caminhão de caçamba na pá, 8, 10 metros cúbicos de areia na pá, não é fácil. Então, assim, e era debaixo do sol quente, isso em Goiânia. Então, assim, não era fácil. Então, ali teve alguns momentos, assim, que por questão da pele, sabe, questão social ali, a gente sente que, às vezes, precisava ser um pouco mais, sabe? Então, mas eu nunca levei isso como motivo para poder baixar a cabeça, etc, sabe? Mas não deixa de ser uma superação, que eu sei que tem muita gente que não consegue levantar a cabeça e olhar que é possível, sabe? Não consegue, às vezes, chegar no ambiente, chegar em casa, derrubar uma lágrima, que é uma coisa normal, tá? Mas entender que aquilo é passageiro, que amanhã é um novo dia e você precisa ir para cima, né? Porque é isso que vai diferenciar você dos demais, entende? E é isso. E quando você olha para esse momento, o que de fato fez você não desistir? Foi Deus. Com certeza foi Deus. Não tem outra explicação, não. A gente, assim, tem muita questão do lado espiritual, muita gente pode achar, pô, mas a gente, cara, às vezes eu pisei na bola aqui e tudo, será que eu sou merecedor e tudo? Mas a gente sabe que, assim, Deus, ele sempre tá com a gente tem que andar em equilíbrio também. Então, na minha infância ali, eu sentia muitas dessa presença e, inclusive, escutava, né? É algo que eu gostaria de falar, inclusive, ó, né? Esse que eu vou falar, que geralmente eu falo para pessoas mais íntimas, né? Uhum. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia trabalhar, que eu tinha que andar 2 km para poder pegar o coletivo, para poder andar lá em Goiânia, né? Uhum. Ir para outra cidade. Uhum. E aí eu ia orando, ia cantando e tudo, e eu ouvia no meu coração, na minha mente, falando assim, olha, você vai viver coisas que você jamais sonhou, entende? E tudo que eu vivo hoje, tudo que eu tenho, as empresas, os carros, cara, eu nunca sonhei. Entendeu? Uau. Eu nunca sonhei.
E outra coisa, assim, as 2 academias que eu tenho hoje, que são academias de grande sucesso, a franquia a nível nacional, a Skyfit é a 2ª maior rede de academias do Brasil. São 350 unidades. Então, assim, a diretoria da Sky já me ligou e me parabenizou pela minha gestão, falando que a nossa Skyfit são uma das mais incríveis de Rondônia, do Brasil. Então, assim, eu nunca imaginei isso, eu não projetei isso. Eu apenas fui fazendo. Igual até hoje, engraçado assim. Fala, James, se alguém perguntar, cara, você já projetou seus próximos 5 anos? Eu falo, cara, não. Eu apenas agora sei que eu quero ter 10 academias. Aí, então, assim, e como é que você vai fazer? Cara, eu só vou entregando o meu melhor dia após dia. Claro, a gente toma alguns planejamentos e tudo, mas é isso que eu vou fazendo. O restante é consequência. Então é isso, eu acho que essa questão de que eu vivia lá, que um dia falou pra mim, e eu acho incrível isso, né? Porque realmente eu vivo coisas que eu jamais imaginei. Que bom conseguir que Tanto que eu levo uma você... vida simples, né? Eu levo uma vida bem simples. É difícil alguém me ver, a não ser na academia, mas eu levo uma vida bem simples. Porque eu ainda sou um cara simples, sabe? Gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha filha, gosto de fazer minhas coisas, e é isso. Que bom que conseguimos aqui, ó. Conseguimos a resposta da pergunta que ninguém fez. Muito bom isso. Em relação aos jovens, vai muito de encontro a isso tudo, sabe? Assim, eles... não desistir mesmo, sabe? E entender assim, pessoal, a gente não... Quando eu era mais novo, eu achava que eu tinha que criar algo mirabolante pra minha vida mudar. Entendeu? Eu olhava assim e falava, quem ganha dinheiro? O dono do mercado? É o médico? Eu falo, caraca, mas como é que eu vou ser isso? Eu não tenho como ser médico. Entende? Minha família não tem condição de pagar. Eu não tô aquele aluno fodão demais na escola pra poder passar numa federal de medicina. Mas falar, como que eu vou ganhar dinheiro? E ficava pensando, será que, tipo, criar o quê? Mas tá, tipo assim, cara, as coisas assim, eu só fiz a minha parte, trabalhei bem, e até hoje faço a minha parte, e as coisas vão acontecendo. Entendeu? Então assim, por quê? Porque eu fiz o simples. Aí sabe o que é, assim, não é legal, assim, ainda tem muita gente que não faz o simples. Então quem faz o simples se destaca muito. Então, é aquilo, faça a sua parte, faça o seu melhor, faça o simples. Né? Trabalhe dia e noite, olha só, trabalhar só em horário comercial para quem quer mudar a vida de forma drástica e ser um cara, ganhar dinheiro mesmo. Não, trabalhar só em horário comercial não dá muito certo, não. Então trabalhe bastante para depois dos 30, 40, conseguir ali trabalhar só em horário comercial, viver uma vida tranquila com a família. Esse é o meu propósito, tá? Eu faço isso desde os 25 anos que eu coloquei isso como meta na minha vida. É isso. Então é o básico bem feito. É o básico bem feito. Legal, Maravilha. ficou legal. É isso aí. Maravilha. Jefferson, olha, em nome aqui do Grupo Amazon, tá? Agradecemos imensamente a sua presença, agradecemos muito por ter compartilhado tanto com a gente. Com certeza, esse episódio irá aí inspirar muitas pessoas. Espero que sim, né? A gente faz tudo justamente para poder realmente mudar a vida das pessoas e mudar a sociedade e mudar o nosso estado. Então, que faça diferença na vida de uma pessoa já é o suficiente. Maravilha, gente! E esse foi o nosso Pod Rondônia de hoje. E a gente continua aqui, tá? Trazendo mais histórias como essa para vocês. E olha, clica aí, gente. Compartilha, manda essa história aí para todo mundo que você conhece, para todo mundo que quer começar a empreender, quer começar realmente como o Jamerson acabou aqui compartilhando com a gente. Começou do zero. É isso aí. E hoje a gente fica por aqui e eu espero você no nosso próximo Pod Rondônia. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto Femar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia.
qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.